Paizinho, queremos entrar na Tua presença, Pai, na verdade, continuar nela, Jesus, para dizer que o Senhor é a nossa bandeira, Jesus, o Senhor é a nossa causa, Pai. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Jesus, para dizer, Tu és o nosso Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Queremos colocar agora, Pai, essa palavra debaixo da Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, criamos agora um canal diretamente, Pai, do céu, sobre a vida do nosso pastor, Senhor. Que não sejam palavras dele, Senhor, que não sejam, Pai, coisas vindas da mente dele, Jesus, mas seja palavras colocadas no coração dele através do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche ele agora, Pai, com o Teu Espírito Santo, transborda ele, Pai, traz intrepidez, Senhor, traz a palavra que Tu quer trazer para essa noite, Senhor, que as pessoas sintam aqui o Teu Espírito Santo, sintam o Teu poder, Pai, que esse culto, Pai, seja realmente impactante na vida de cada um que está aqui dentro hoje e quem vai assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós desbloqueamos agora as mentes, Senhor, alinhamos, Pai, contigo no céu, Pai, todas as mentes que estão aqui dentro agora, Pai, tira toda dispersão, Senhor, tira toda distração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos conecte a Ti, Senhor, através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Beto, eu não sei se eu dei o espaço, amém, graças a Deus, nos preparando para ouvir essa palavra de Deus, essa gravação. Eu quero ler um texto que é um dos textos que eu já preguei bastante, mas hoje Deus certamente vai falar algo diferente. Aquilo que Ele falou comigo, eu quero tentar transmitir para os irmãos. Anotei algumas coisas, mas nem sempre Deus permite que a gente obedeça todos os pontos aqui. Acrescenta alguns, às vezes Ele tira outros. Nós temos que estar flexíveis na mão de Deus para que Ele fale conosco. Então, abra sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14 para nós entendermos e depois nós vamos jogar um contexto e vamos fazer alusão a alguns fatos que encaixam com esse texto que nós estamos lendo e que nós possamos entender sobre o propósito de tudo isso, tudo que Deus quer falar. Qual é o propósito? Bem, diz assim, capítulo 3, versículo 14, diz: E Nabucodonosor lhes questionou, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas. Melhor será, imediatamente, que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Note que quando ele pergunta que Deus, esse Deus está com D minúsculo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido, que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados
dentro da fornalha, ardendo em chamas. Amados, essa é uma história real. Existem narrativas na Bíblia que são parábolas, mas esta é uma história real. Trata-se de algo que aconteceu. Se você olhar em outro lugar que não seja a Bíblia, você vai encontrar essa história em alguns livros de história geral. É algo que aconteceu, é algo, mas não precisava estar em lugar nenhum, porque está na Bíblia e eu creio exatamente em tudo que a Bíblia diz. E nós demos título à mensagem de hoje: quando a desobediência é bênção. Agora você já sabe, mas se eu jogo esse título na internet e não dou o texto para as pessoas lerem, quando a desobediência é bênção, eu ia colocar a cabeça de muita gente em parafuso. As pessoas dizem: como é que esse pastor ficou maluco? É uma heresia. Quando que desobediência é bênção? Mas nós vamos ver que há situações, e essa é uma delas, que nós estamos isentos de qualquer punição de Deus. Nós devemos obedecer às nossas autoridades, a palavra de Deus diz. Mas quando as ordens, quando as autoridades entregam para nós alguma coisa para nós fazermos, que confrontam a palavra de Deus, que afrontam a palavra de Deus, que vão contra os ensinamentos de Deus, irmãos, nós não temos obrigação, nós temos o dever de desobedecer. E nós temos que estar preparados para a punição que vier. Ou então, nós não estamos prontos a mostrar a nossa fidelidade. Irmãos, infelizmente é assim, infelizmente que eu digo é para aqueles que pensam: poxa, mas eu pensei que seria diferente. Eu fico lendo, toda vez que eu leio essa história, eu descubro mais alguma coisa, eu percebo mais algum diálogo, eu gosto de ler as entrelinhas. Eu fico imaginando, quando essa ordem foi dada para que todos fizessem isso, porque Nabucodonosor, ele não estava importando com Sadraque, Mesaque, Abednego, ele não estava preocupado com isso. Ele queria que todos atendessem o que ele mandasse, ele queria dominar a terra. Ele queria que a província de Babilônia fosse a maior, e que dominasse, que governasse tudo. E ele disse: a minha palavra precisa ser cumprida. Eu ouso dizer que ele até esqueceu que Daniel estava lá, e que Sadraque, eram os nomes dados ali pela Babilônia, né? Ananias, Azarias, Misael. É aquele negócio de eu falar vários idiomas, então eu esqueço no português. Então, eu acho que até que ele esqueceu. Ele esqueceu. Isso é suposição minha. Ele manda aquilo ali, mas alguém, dedo duro, foi lá e disse: ó, tem 3 camaradas aí que você nomeou nos negócios da Babilônia, Misael, Ananias e Azarias, e eles não deram a mínima. A mínima. E deve ter sido um negócio muito engraçado, todo mundo lá prostrado e os 3 em pé, no meio da multidão. E então ele disse: agora eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu vejo tantas coisas ali. Eu vejo, por exemplo, quando corre a notícia que ele ia jogar os 3 na fornalha, o resto do povo de Deus que estava escravo ali, chama os 3, vem cá, vem cá, vem cá. Não façam isso. Não façam isso. Ajoelhe lá. Em vez de você falar para o Deus dele, se ajoelha e fica ali. Ô Jeová Jireh. Ninguém está sabendo o que você está falando. Quem sabe propuseram isso. Não faz, vocês 3 não podem. Outra coisa, não sejam ingratos. Camarada nomeou vocês na província como administradores, junto com Daniel. Você vai cuspir no prato? Faça isso. Mas será que eles ajoelhados, mesmo no meio do povo ajoelhados e orando a Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, será que as pessoas iam imaginar que eles estavam orando para Jeová Jireh? Ou imaginaria, virou a folha, não é?
São detalhes dessa história. Mas eles precisavam passar por uma fornalha. Eu quero falar nessa noite sobre passando pelo fogo. O título da mensagem, quando a desobediência é bênção, e passando pelo fogo. Passando pela fornalha, entrando na fornalha. Eu não sei, queridos, quantos de vocês tiveram a santa oportunidade de entrar numa fornalha? Não literalmente. Mas quantos já passaram pelo fogo de Deus, que não é um fogo devorador de nós, mas das coisas humanas e terríveis que nos cercam, isso sim. Tanto, é sempre bom lembrar, que quem conhece a história, nada deles se queimou, a não ser as cordas, que não eram deles. Isso é um pequeno detalhe. Os chapéus, está lá escrito, as roupas, os cabelos, nada, nem cheiro de fogo. Mas como é que eu sei que as cordas queimaram? Porque eles foram jogados, amarrados dentro da fornalha. E depois eles vão ser vistos andando dentro da fornalha. Então, a única coisa que esse fogo consumidor consumiu são as coisas mundanas, as coisas que não pertencem a Deus. Você entende isso? Mas a fornalha, ela é muito necessária na nossa vida. E eu quero destacar aqui alguns pontos, por que nós devemos, se você nunca experimentou isso, talvez esteja acontecendo algum obstáculo da sua parte. É na fornalha que nós vemos o quanto Deus é poderoso e libertador. E o que é uma fornalha? Fornalha é uma situação que você está sendo, embora fala de fogo, espremido, que você está sendo testado, que você está sendo colocado contra a parede, que você está sendo sugado até o último ponto, para Deus ver se você é fiel, se você tem coragem, se Ele pode contar contigo. E se você não passa por grandes fornalhas, por grandes aflições, dificilmente você vai conhecer na totalidade o seu Deus. Isso eu vos afirmo com a maior tranquilidade, sem medo de errar. Quando nós temos um problema muito grande, eu não estou desejando que todos devam ter problema, mas todos devem ter experiências de libertação com Deus. Todos devem procurar, obviamente, irmãos, não saiam daqui correndo, vão lá para uma comunidade aí que está trocando tiro e dizem, eu quero ter experiência hoje com Deus, essas balas não vão me acertar. Por favor, não façam isso. Podem não te acertar, se aprover a Deus, mas não tente a Deus. Amém ou não? Não estou dizendo disso. O que eu estou dizendo aqui então, nesse primeiro item? É que é necessário você se dispor e dizer, Senhor, conte comigo. Se for para me purificar, se for para eu passar do outro lado de lá, mais santificado, mais com fé, mais temente a Ti, o Senhor pode me submeter a qualquer tipo de teste. Você teria coragem de falar isso hoje, essa noite? E se Deus disser assim, eu quero que você se junte a alguns soldados que estão viajando e vá amanhã para a faixa de Gaza. Eu não vou perguntar quem iria, não vou fazer isso com você, senão eu posso fazer você mentir aqui, não é verdade? Mas é difícil. Mas eu quero que você pense. Mas pode ser que Deus te peça uma fornalha diferente, não te mandando para a faixa de Gaza, mas Ele queira que você abra mão de um bem que você tem, que você ama tanto e que está agarrado a Ele. Se eu quero que você fique sem esse bem, pode ser um automóvel, pode ser sua casa, pode ser alguma coisa que você idolatra ou que você gosta muito e que você dá muito valor. Se aquilo estiver obstaculando a sua intimidade e a sua parceria com Deus, Deus pode, eu não estou dizendo que Ele vai pedir, Deus pode te pedir, e isso é uma fornalha, é você passar por uma aflição, e aonde você vai chegar do lado de lá, e vai perceber o poder de Deus. Como é que Deus conseguiu me dar a vitória sem eu ter essa bengala, sem eu ter essa arma, sem eu ter essa ajuda?
Alguns não conseguem confiar em Deus se não virem Deus fazendo maravilhas. Nós, quando não somos expostos a grandes desafios, a nossa tendência é sermos um crente mediano. O Brasil ainda não está vivendo o que muitos países lá fora estão vivendo, de perseguição religiosa. Os irmãos não têm nem noção. Ah, porque no Congresso falou isso, o deputado falou aquilo, a esquerda ou a direita, ou a do centro ou a de trás falou aquilo. Os irmãos não têm noção. Só quem faz trabalho lá fora, quem viaja, quem já viajou, sabe disso, alguns sabem, como é difícil ser crente. E muitas vezes nós somos, nos são oferecidas fornalhas para nós vermos quem é esse Deus poderoso e libertador. Deixa eu dizer uma coisa, os irmãos hoje talvez vão sair um pouco zangados comigo, mas se você é um crente que quer viver num mar de rosas, e se você tem vivido um mar de rosas sem tribulação, sem nenhum ataque, sem nenhum incômodo, eu te digo que você está agradando o diabo e não a Deus. Quando nós estamos agradando a Deus, fazendo a vontade dEle, Ele se revolta. Você quer saber se está tudo bem contigo em relação a Deus? Observe os ataques que você recebe diariamente, mas também observe os livramentos. Observe como é que Deus não te deixa. Que Deus espetacular. A segunda coisa, alguns só crescem quando são submetidos a perigos incríveis. Parece que eles são movidos a perigos. E a fornalha precisa fazer parte da nossa vida. É o resultado de provado e aprovado. Veja só o que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só que interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, na verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Pedro está falando com os crentes, ele não está falando com o ímpio. Versículo 7, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo. O ouro que se corrompe, ainda que seja refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, eu estou muito à vontade para pregar o que eu estou falando, porque desde a minha juventude eu tenho passado, a minha família, desde que nasci, eu tenho visto tribulações, e nós passarmos por fornalhas. Alguns parentes ficaram pelo caminho, mas pelos ensinamentos dos nossos pais, nós temos visto quanto Deus é poderoso e quão necessário é sermos submetidos a perigos incríveis. Em nossa caminhada ministerial, eu me refiro mais à minha, da minha esposa, com minhas filhas, e agora aqui as nossas filhas e genro e netos participando conosco, nós temos experimentado, e eu louvo a Deus sempre que o Senhor me escolhe para ser provado. E isso é que eu gostaria que você aprendesse. Você tem aqui um exemplo, não um exemplo de pastor, você tem aqui um exemplo a seguir, você pode fazer isso, e se eu estou aqui hoje, estou podendo falar com você, mesmo em meio a dificuldades, e eu não sou a única pessoa. Daqui a pouco nós vamos projetar de noite, que já fizemos de manhã, vamos fazer todos os cultos, a nossa lista de pessoas enfermas, alguns com enfermidades muito difíceis, mas que estão aqui entre nós.
Uns não estão hospitalizados, mas há pessoas que nós estamos orando por causas, eu diria, impossíveis, humanas e médicas. Mas estão e continuamos trabalhando. Porque Deus não nos coloca no estaleiro e disse, depois que você estiver totalmente resolvido, você vem. Deus gosta de nos curar no exercício da função, guarda isso. Deus gosta de nos curar no exercício da função. Eu tenho aqui alguns irmãos, não precisa levantar a mão, eles sabem com quem eu estou falando, e a igreja conhece, que durante um período nós estivemos orando por um problema difícil, e as pessoas não deixaram de trabalhar para Deus. Não estou dizendo de vir à igreja, de cumprir os cultos, não é isso, irmão. Isso não é o mais importante, embora seja importante. Eu digo, não deixaram de seguir a Jesus, não deixaram de orar, não deixaram de orar pelos outros. Irmão, como é difícil você orar por alguém quando Deus te pede assim, irmão, ore pela enfermidade de fulano ali, e aí você diz, Senhor, eu estou mais doente do que ela. Ah, Jesus, mas eu não tenho nada com isso, eu quero que você ore por ela. E quantas vezes nós estamos doentes, orando por um doente, o doente fica curado, nós também ficamos curados. Quantos creem nisso? Já aconteceu comigo, já aconteceu com mais alguém? Você orando por alguém que está desempregado, você também estava desempregado. Aí depois do emprego veio para ele, veio para você. Então, é muito importante que nós sejamos submetidos a perigos incríveis. Pastor, que pregação que o senhor veio trazer hoje, hein? Não tem um negócio melhor para falar hoje não, bênçãos sem medidas. Mas você vai ver as bênçãos. A fornalha, queridos, forja, constrói indivíduos mais próximos de Deus. Se você vir, ou ler, ou reler, que eu sei que você com certeza conhece a história, mas se você reler a história desses 3 jovens e de Daniel, você vai ver como eles ficaram ainda mais próximos de Deus. Mas além disso, eles levaram pessoas a estarem mais próximos. É ali que aprendemos a entregar tudo desta vida. Vamos lá? Sadraque, Mesaque e Abednego, na minha concepção, tinham, e eu vou dizer o que vocês têm, uma casa, um automóvel, um cachorro e um gato, 200 mil na poupança. Pastor, não tem 200 mil? Fala amém, que Deus vai multiplicar lá. Um barco de pesca. E de repente são amarrados e jogados ali. A partir de agora, na cabeça de todos, eles não têm mais nada. E eles até pensaram, não teremos mesmo, porque ele chega a dizer assim, se Deus quiser, Ele vai, isso não cabe a nós responder a você. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, também não vai livrar. Mas você fica sabendo que se Ele não nos livrar, nós também não vamos servir a você nem ninguém. Isso é conversa nossa com Deus. É ali que você começa a entregar tudo, é ali que você passa e percebe. Eu não estou falando de perda, estou falando de entrega. Eu estou falando de entrega. Muitas vezes nós não temos mais do que queremos porque não merecemos ter, porque estamos agarrados. Há uma praga que é bênção, e há uma bênção que é praga, chama-se dinheiro. E o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, e não quase, todos os males. Mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele sabe, essa palavra foi dada, porque nós devemos amar somente a Deus. E amando a Deus, Ele vai nos dar o dinheiro que nós precisamos. Alguém chega no mercado e na base do amor, meu irmão, no amor, não, paz e amor, me dá aí 2 quilos de arroz, 5 de picanha. Não, irmão, você pode até ganhar, mas não é assim que funciona.
Mas muitas vezes nós somos agarrados e são medo, mas quando nós entregamos, entregar não é pegar todo o seu dinheiro e entregar para Deus, até porque lá no céu não tem dinheiro. Mas então entregar para uma igreja, não é isso, embora haja algumas igrejas, traga tudo que você tem, deposite, entrega aqui, Deus vai te dar 10 vezes. Não é assim que funciona, irmãos. Mas é quando Deus percebe, é algo você com Deus. Nesse jejum você talvez descubra isso, que você precisa entregar o seu dinheiro a Deus sem dar um centavo para Ele. Como é que é isso? Ele vai olhar no seu coração e vai ver que você despreza, que você domina, que você não está nem aí, não no sentido de não estar aí, joga dinheiro, rasga dinheiro, que você não é maluco, não é? Não. A essência, hoje o irmão citou aqui do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. E o apóstolo Paulo disse, eu sei ser rico e sei ser pobre, eu sei ser triste e sei ser alegre. Irmãos, é quando Deus percebe isso no nosso coração, a essência de que eu tenho desprendimento por tudo aquilo. Por que eu estou falando do dinheiro? Porque essa é a última coisa a ser convertida na vida do crente. Eu não estou me referindo a dízimo, irmãos. Estou me referindo à oferta, estou dizendo a arrogância que muitas vezes nós temos quando temos muito dinheiro, a segurança que nós temos. Eu tenho 2 trilhões de dólares, eu sou mais seguro se eu andar assim. Pode dizer se não são. O que é que eu preciso? De 4 guardas, 2 não sei o quê. Aí você pega um barco, hoje eu quero quero lá em alto mar pescar, e cai uma vaca na sua cabeça, solta do avião lá que caiu, está passando, e agora? Com seu dinheiro. Ou não precisa nada disso, você vai dormir e não acorda. É importante, irmãos, que Deus veja no nosso coração a entrega. Eu estou falando no dinheiro porque miseravelmente é a última coisa que nós entregamos. Mas tem também outras coisas, as nossas amizades. Muitas vezes nós não somos crentes porque precisamos passar por uma fornalha e para Deus triturar algumas amizades nossas. São amizades que nós não abrimos mão, mas que ficam nos impregnando com propostas indecentes, com palavras sem fé, palavras malditas e de maldição. Nós precisamos entregar tudo. É um hino, né, que diz, antigo, né? Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tem outro que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Muitas vezes você não está deixando no altar porque não foi queimado. Precisa ser queimado. É ali que passamos na fornalha a ter visões espirituais. Eu não tenho medo de afirmar que Sadraque, Mesaque e Abednego nunca tinham visto a Deus. Não vejo na Bíblia, mas estou pronto a voltar atrás se alguém me provar aqui. Estou desafiando, não, eu não conheço. Já li bastante coisa aqui, não li. Agora olha a cena, irmãos. Eles estão dizendo, senhor Nabucodonosor, desculpa, viu? O senhor está perguntando que vai me amarrar e tal, se eu não fizer, e quer ver o Deus, e ele botou Deus minúsculo, porque era isso é um detalhe, era o Deus
que Nabucodonosor conhecia. Então eu quero ver qual Deus, desses que eu conheço, que pode te livrar. E ele disse: eu não posso te falar isso, isso não cabe a mim, porque o livramento vem dele. Mas uma coisa eu vou te dizer: não pode tirar o cavalinho da chuva, para arredondar. Amarra esses homens, amarrou. Aí caiu. Eu não vou cair aqui, irmão, porque eu não sei nem se eu levanto. Estou todo dolorido da ginástica, passei uma semana sem fazer ginástica. Quando eu fui fazer, enfim. Amém ou não amém, irmão? Façam ginástica todo dia, irmão. E me ajude a fazer também. Me cai lá embolado. E ele diz: o meu Deus, eu não vou abrir mão. Mas ele não conhecia Deus. Agora, irmão Davi, olha essa cena que eu estou imaginando aqui, imaginem comigo. Os três, a corda queima, igual aconteceu com Pedro lá na prisão, as correntes rebentam, lá em Atos, capítulo 12. E eles levantam. Como é que está? Sadraque, fala, Mesaque. Cadê o Abidnego? Está aqui o Abidnego. E onde é que está? Tudo bem. Rapaz, não estamos queimados, não? Quem é ele? Não sei. Mas não é. Seria Daniel o quarto? Não, Daniel não é. Conheço Daniel. A Bíblia não diz que o quarto homem, que segundo os teólogos é uma teofania, ou seja, é Deus aparecendo em pessoa, na pessoa de Jesus, o anjo, esse o anjo com A maiúsculo, sempre que apresenta ele. Não vamos discutir teologia, mas os mais conceituados dizem que é uma aparição, é uma das aparições teofânicas. Eu não sei, mas eu imagino que alguma coisa ele viu ali. Eu não sei se houve uma conversa, deve ter havido. Circulando. Aleluia, aleluia. Cante, como você conhece esse? Conhece? Então vamos lá, nós quatro. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão ouvindo os anjos cantando lá no céu? Aleluia. Não somos nós, não, irmão. Estão cantando. Mas por que eles estão cantando? Porque eles sabem que eu estou aqui com vocês. Aleluia quer dizer o quê? Deus seja louvado. Eu imagino isso, irmãos, pelo que você vai conhecer do resto da história. Que Nabucodonosor vai reconhecer que não há outro Deus que não o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E disse: não há outro Deus maior. Quem foi glorificado? Sadraque, Mesaque e Abednego, é isso? Não. Por isso que o louvor que eu escolhi agora é aleluia, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E ele está dizendo: é para mim, em benefício de vocês. É ali que ficamos fora do alcance humano. Quando nós estamos na fornalha, irmãos, quando você estiver nesse jejum, se você nunca fez jejum, faça. Pastor, não vou aguentar. Faz um dia, você vai ver, mas faz sério, pega pesado. E como é que é o jejum, pastor? Enquanto você não está comendo comida, você come oração, come palavra. É o momento de você falar com Deus. Você vai descobrir cada coisa que você nunca tinha visto. Você vai ficar fora do alcance humano. Palavras virão na sua vida naquele dia e você não vai ser afetado, porque você vai estar noutro nível, noutro patamar, noutra atmosfera. Você vai estar com os anjos, como se fosse, irmãos. Acreditem nisso. É Deus te elevando à presença dEle, não trazendo Ele para cá, mas te levando a um ambiente
que você pode estar. É ali que ficamos fora do alcance humano. Fornalha do crente, irmãos, não é castigo, amém ou não amém? Ó, Deus vai te jogar na fornalha. Que Deus é esse que me curou, me salvou, me redimiu, como pregamos hoje, e agora, desgraçado, eu vou te mandar para dentro da fornalha? Que Deus é esse? Fuja dele. Fornalha para crente não é castigo. Fornalha para crente é crescimento. Aprenda isso na sua vida espiritual, sua vida com Cristo. Fornalha de crente não serve para ímpios entrarem. Ele precisa primeiro aceitar Jesus, aí ele pode passar por uma fornalha. Os soldados, vocês viram eu lendo aqui, que foram levá-lo para o incinerador, para a fornalha, quando chegaram perto, não entraram, perto, e jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram mortos do lado de fora. Por quê? A fornalha não é para ímpio, a fornalha é para crente. Mas fornalha é lugar de obediência e dependência. Deixa eu te dizer, há coisas que é você quem tem que passar. Eu não posso passar no seu lugar, nem como pastor, nem como teu irmão em Cristo, nem como teu melhor amigo. Amém? Olha para mim. Quem entendeu? Quem entendeu? Há fornalhas que você tem que entrar. Talvez alguns irmãos estivessem lá do lado de fora orando. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Esse fogo não vai acender. Em nome de Jesus, a porta vai emperrar. E os nossos irmãos não vão entrar. Em nome de Jesus, quando ele acender, vai apagar na mesma hora e o fogo não vai fumegar. Mas não era isso que Deus queria. Há coisas que Sadraque, Mesaque e Abednego precisavam de passar. E eles passaram pela fornalha não por castigo, mas por obediência. E porque desobedecendo, foram obedientes. Desobedecendo às ordens de um rei ímpio, que queria forçá-lo a mudar de adorador, de objeto de adoração, de um Deus Jeová, Jireh, poderoso. Desobedecendo, eles puderam ser abençoados, porque obedeceram a Deus. Então, há coisas que nós precisamos passar e outros não podem passar no nosso lugar. E passar ou não passar é uma decisão sua. Você não precisa passar. Amém? Olha para mim. Você não precisa passar. Ui, pastor. Mas aí é com você e Deus. Se Deus preparou para você uma fornalha e você decidir não passar, você assuma. Aí é você que tem que catar os cavacos depois. Porque se Ele preparou algo, você desobedece a Ele, você está obedecendo ao outro. Mas quando você honra a Deus, Ele certamente te ajudará a sair da prova ileso. Todavia, como eu demonstrei aqui, a glória será sempre dele. Vamos concluir? Quantos querem concluir? Diga amém. Quantos não querem concluir, diz, continua, pastor. O que é que eu faço? Obedeço ao amém ou continua? E por fim, irmãos, a fornalha do crente, normalmente, além dessas coisas que falam sobre o nosso crescimento, nossa afinação com Deus, nossa apuração, nossa vida apurada, além disso, serve para apresentar ao ímpio um Deus poderoso. Só a igreja conhece o poder de Deus. Repita comigo. Você repetiu porque eu pedi, porque você sabe disso. Quem nos deu esse poder?
Eu já preguei sobre isso e já foi dito aqui na escola, vários irmãos já falaram. Você quer achar onde está isso? Leia Efésios. Só a igreja conhece o poder de Deus. No sentido de conhecer em intimidade, como nós estamos pregando. Mas os outros podem ver. E Nabucodonosor, quando vê daquele jeito, que entraram e como entraram, no versículo 24, diz: mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Agora ele fala deuses com D minúsculo, porque ele não conhece esse Deus lá. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Elar, o Deus, agora está com maiúsculo, Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Só eles 3, o 4 não deve atenção ao rei. E os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Irmão, sabe como é que eu leio a Bíblia? Literalmente, eu interpreto como está. Não, isso aí ele quis dizer, eu não quis dizer nada, a Bíblia diz o que ela diz. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elar, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, com A maiúsculo, e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas. Eles entregaram. Prestar culto e adoração prestar culto e adoração a outro, ou preferiram isso, a aquilo, ou não quiseram aquilo, né? A outro Deus que não fosse o seu Deus. Irmãos, quando nós passamos por aflições, da forma que Deus quer que nós passemos, nós somos exemplos, nós somos modelos. Além de tudo que acontece na nossa vida, nós somos modelos para aquelas pessoas, nós servimos de chamariz para aquelas pessoas que precisam de Deus, que precisam de Jesus. Hoje de manhã nós pregamos e falamos sobre apagar o Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo, e nós explicamos essas duas coisas. Você apaga o Espírito Santo quando você não faz o que Ele quer que você faça, você se omite, aí se apagou. Mas você entristece o Espírito Santo quando você faz aquilo que Ele não quer que você faça. E a palavra de Deus nos mostrou que Ele pode nos ceifar. Não estou falando de perder salvação, mas amenizar os seus dias na terra quando você se torna improdutivo. Só a igreja conhece o poder de Deus. E quem é a igreja? Diga: eu. Não sozinho, tá? Nabucodonosor não conhecia Deus, mas ele ouvia falar. Quem são esses 4 que estão aqui? Veja, são os servos do Deus Altíssimo. O nome desse é Daniel. O nome desse é Misael, Ananias, Azarias. Mas foi através da prova dos jovens hebreus que ele pôde ver um Deus verdadeiro. Irmãos,
Enquanto o ímpio não se converte, enquanto ele não se converte, ele precisa ver nas nossas vidas as maravilhas de Deus. Ele precisa pelo menos ficar intrigado. O que é isso? Está todo mundo sofrendo com medo e tal, e o camarada está rindo. O camarada está orando. Um sol causticante hoje, e o camarada está indo para a igreja, de calça comprida, e alguns de gravata. Está chovendo, e os irmãos estão indo lá com a sombrinha, com o guarda-chuvinha, ventando. Muitos nos agridem e nos afrontam, porque não sabem quem é o nosso Deus. Qual é a nossa atitude? Nós não devemos revidar, ele não sabe quem é. Jesus deu um exemplo. Beelzebul! Ainda bem que hoje não tem ninguém na primeira fila, né? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, eles não conhecem o nosso Deus. Ele não sabe das maluquices que você pode fazer, as loucuras. E a Bíblia diz que o Evangelho, para quem não conhece, é loucura. Mas para nós, Paulo falou disso, para mim é poder de Deus. Devemos apresentar esse Deus como o Senhor que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Olha como é que acabei cedo. 20 e 28. Eu quero orar. Há pessoas aqui hoje que estão precisando, estão aqui porque Deus trouxe para ouvir uma palavra. Quem sabe alguém entrou aqui e disse assim: é a última palavra que eu quero ouvir. Se amanhã eu não tiver a solução, se essa semana não sair o que eu estou esperando, eu não sei o que será de mim. Querido, se Deus preparou para você uma fornalha, não fuja. Você vai sair do lado de lá muito diferente de como você entrou. Olha que eles entraram fiéis e saíram dizendo: não há outro Deus que nem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu queria convidar você para orar pela sua vida. Eu quero orar nessa noite junto com os meus irmãos que estão na equipe de oração, que são chamados para isso. Quero orar por enfermidades. Publica, por gentileza, a lâmina dos irmãos que estão enfermos. Isso é para você continuar orando por eles, né? Nós estamos ali com os nomes, orando por eles na sala de oração. Nós temos ali, vamos parar de orar só quando eles ficarem bons. Pastor, se demorar 20 anos, são 20 anos orando. Então, todos esses irmãos ali. Pode ser que você nem saiba que alguns desses irmãos tenham enfermidades tão graves e estão seguindo o Senhor, estão aqui no nosso meio. Então está ali, os nossos irmãos, se você está conseguindo ler. O irmão Jorge foi internado hoje, Miriam. O irmão Jorge foi internado, eu perguntei por quê, se era coração e tudo. Foi uma celulite facial, um negócio que está acontecendo demais. Aconteceu com outra pessoa que me disse aqui recentemente, e o rosto fica enorme assim, fica deformado, né? E irmã Miriam vai fazer cirurgia na coluna. Fátima Reis está ali. A irmã Fátima, de uns anos, tem sofrido um pouquinho, mas tem sido fiel, trabalha na igreja, é professora, ajuda lá no ministério infantil, faz um monte de coisa, mas ela tem uma doença de Parkinson. Mas ela está ali, louvando a Deus. Eu creio no tempo de Deus, não vamos parar de orar. Licínio, daqui a pouco ele vai virar sócio do hospital, há lá quase 3 meses e não consegue fazer o exame. Eu até pediria, irmãos, que alguém pudesse pedir, se ele tem o pedido do exame, que o irmão Paulo Alexandre, que trabalha muito com hospitais, se prontificou de falar com um diretor de hospital? Já? Ok. Desculpe. Tá. Eu estou falando
que eu ouvi, desculpe lá. O irmão Isaías Azevedo, Isaías está me vendo aqui, está vendo 2. A visão ainda está duplicada, né? Melhorou muito, né? O olho está mais melhor. E amanhã vai ser mais. E terça-feira, mais. Irmã Tatiana Vargas está aqui, é médica, bonita, sorridente, trabalhando, se esforçando, mas ela tem um problema que ela precisa de normalizar a circulação sanguínea hepática. Bem? E ali eu digo, se você precisa de oração, envie-nos o seu pedido. Essa lista é para aqueles casos até mais graves. Obviamente, pastor, eu estou com dor de cabeça, ora por mim, vamos orar. Mas essa lista ali é de guerra. Só vai sair o nome dali quando a pessoa estiver curada. Mas eu quero orar por você que o seu nome não está ali. Ou até que os nomes estão ali, querem vir. Irmão Isaías, pode vir, irmã Fátima, irmã Tatiana. Eu quero orar, nós vamos orar. Deus há de visitar você hoje, amanhã, esta semana, de uma forma sobrenatural. Talvez você nunca tenha sentido o que vai sentir nessa semana. Isso não é palavra minha, irmãos. Pastor, eu não creio. Não venha. O que você vai fazer aqui se não crê? Mas se você crê na palavra de Deus, venha. Então nós vamos ficar em pé agora. Qualquer que seja o seu problema, principalmente enfermidade. Eu estou hoje com vontade de orar por cura. Pastor, mas o meu problema está quase me fazendo ficar doente. É meu emprego, é a minha família que está desorganizada. Tá bom, vem também, você precisa vir. Não está fechado. Alguém mais? Pode vir, irmãos. Vem em nome de Jesus. Venha. Vem em nome de Jesus. Tem mais alguém que gostaria?